Oséias Kashindi, Arche Mangueira, reconduzido a primeiro secretário provincial do MPLA Namibe, e conta com jovens na nova direção. O que nós pode fazer? Na verdade, já era de se esperar, porque o próprio secretário do partido concorreu de forma individual, e isto mostra que a recondução era quase de forma automática. E o que trouxe aqui, se calhar, de boas novas ou um outro ar, é o facto do próprio secretário olhar de que apostar na própria juventude. É assim que, se nós analisarmos a questão política na província do Namibe, conseguimos perceber que o MPLA tem um grande desafio. E um desses desafios é que em 2017 o MPLA perdeu um deputado. E ao perder um deputado, isto significa que para poder resgatar novamente este mesmo deputado, então o MPLA precisa se reinventar, precisa trazer os novos paradigmas dentro de si. E é assim que nós conseguimos perceber que praticamente no segundo secretário, na província do Namibe, quase nunca tivemos jovens. Eu não sei se um dia houve jovens. Praticamente eram pessoas um pouco mais adultas e que com pouco gabarito de discurso, de mobilização. Por isso é que de um tempo a esta parte conseguimos perceber que o próprio MPLA na província do Namibe foi perdendo aquela pujança que tinha de termos sempre os resultados em termos eleitoralistas de 5 deputados. E o MPLA, estando preocupado com essa situação, conseguiu trazer um jovem, que é o senhor Vitor Tiamba, enquanto segundo secretário, e voltar, porque o Calassola já andou no DIP, como um funcionário do DIP. Hoje só foi resgatado para assumir o cargo máximo do DIP. Acho que isso é bom, isso é bom enquanto ele é jovem. Esperamos desta situação que façam daquilo que é o seu trabalho partidário, que vão trabalhando. E este desafio também vai obrigar com que os partidos na oposição acabam por se reinventar, porque no jogo político, quando se tem uma oposição forte, eu acho que obriga os adversários a estarem cada vez mais fortes. Por quê? Isto acontece com todos. Quando se tem um adversário fraco, a tendência é que nós também nos enfraquecemos. Entramos um pouco no conformismo. E quando se tem um adversário forte, então também consegue se fortalecer para podermos resgatar esta dinâmica que se tem. E hoje em dia no Namibe conseguimos perceber que temos uma situação diferente. É que a oposição para as eleições de 2022 tem um desafio de procurar manter o deputado que ele tem ou procurar diminuir mais ou esvaziar cada vez mais o próprio MPLA. E o MPLA também tem o desafio de procurar e resgatar o deputado que ele perdeu em 2017 para poder voltar na sua rotina normal, que nesta altura, de forma que o ambiente político nos mostra, os indicadores nos mostram, que não vai ser uma tarefa tão fácil assim para poder resgatar isso. Relativamente às eleições, nós sabemos muito bem que não se ganha hoje as eleições contando simplesmente com os nossos militantes. Precisamos irmos muito mais além, até porque nós temos hoje uma juventude totalmente exigente, em função realmente daquilo que são a realidade atual e atuante. Portanto, nós também entendo que devemos ao MPLA na província do Namibe, até porque nós sabemos que lá dentro do partido existem aqueles elementos conservadores. E há muita gente que nós não podemos tapar o sol com a peneira, porque existem pessoas que provavelmente não se revejam nessa nova direção que o governador entendeu trabalhar com eles. Mas o que devo alertar é que deve existir cá uma união, deve cá existir um diálogo firme naquilo que são o lançamento do próprio MPLA na província do Namibe a esta concorrência que parece tanto já perder, mas é preciso mesmo nós corrermos com o tempo. Isso só será possível se realmente até os conservadores apoiarem esses jovens. Se nós encontrarmos dentro indivíduos que possam colocar, digamos assim, barreiras, provavelmente o MPLA não poderá ter, portanto, aquela força que se espera dessa juventude. Se a essa juventude que foi ali colocada para, portanto, recolocar, portanto, o MPLA na concorrência, a nível dos debates políticos e a nível da aceitação, portanto, do ponto de vista daquilo que tem sido
algumas atividades que nós muitas vezes começamos a observar que há um pouco fracasso hoje. Então, esses jovens não terão nada, não terão vozes, porque serão sempre, portanto, banalizados. É preciso que haja maior, portanto, união, maior apoio desses jovens que hoje dão um novo rosto para o partido, no sentido também de contribuírem naquilo que é o lançamento do partido do MPLA na província de Namibe. O deputado Nelito Equico, exonerado do cargo de primeiro secretário provincial da UNITA em Luanda. Fernando Cassina, que não se pode fazer? Será que uma estratégia do partido do Galo Negro, ou é por falta mesmo de competência para poder dirigir a UNITA em Luanda? Bem, relativamente a essa situação, às vezes fica um pouco difícil nós termos algumas opiniões sobre isso, porque até aqui não temos quase os dados reais da verdadeira causa da exoneração do Nelito Equipo. Quem diga que é em função da força do acordo, que houve mais, também, numa publicação que nós tivemos acesso, descarta-se essa possibilidade. E ainda nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma das publicações que ele fez, não é, que dizia que estar preparado para a nomeação e exoneração mostra essa posição. Então, ou seja, um jovem deve estar preparado para a exoneração e a nomeação. E nas suas palavras lançou-nos essa mensagem. E dava a entender que ele também estava mesmo já preparado e sabia. Eu acho que a UNITA não é tão ingênuo para fazer, portanto, para tirar um Nelito Equipe como primeiro secretário da UNITA em Luanda e colocá-lo, portanto, simplesmente no alheio, ou seja, sem nenhuma função. Acredito que há uma estratégia da UNITA, porque sabemos muito bem o que estamos aqui a dizer, que quanto mais nós estamos dito, até chamar a atenção aqui, dizer que a juventude é a porta para a esperança do futuro. E quanto mais jovens dinâmicos nós tivermos, e a UNITA está consciente disso, quanto mais jovens que criam maior impacto para a própria juventude nós tivermos na liderança, melhor. Até porque sabe-se muito bem que o Nelito Equipe, estamos a falar também do Adriano Sapinal, que é o secretário o primeiro secretário de Benguela. Portanto, esses dois elementos, e olhando também para a Tavita, não é? Na Vita. Essas três figuras ali estão a criar mesmo uma velocidade furiosa naquilo que é, portanto, no lançamento do rejuvenescimento da UNITA, quebrando aquilo com aquela governação, aquela liderança mais ou menos conservadora. Na verdade, para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque acho que o Nelito Equipe é daquele jovem que tem estado a dinamizar a província de Luanda. Se nós olharmos para o nosso país, conseguimos perceber que nós temos 4 praças eleitorais muito fortes: Luanda, Benguela, Huambo e Auila. Até a segunda praça é Auila, do ponto de vista do número de eleitorados. Mas do ponto de vista político de pujança, nós estamos a falar dessas 3 províncias. Tanto os militantes da própria UNITA em Luanda, como os não militantes, já conseguiam se rever neste mesmo líder. Mas foi-nos uma surpresa de que foi exonerado e conseguimos ouvir aqui várias leques de informações que eu prefiro ficar naquilo que é oficial, né? Daquilo que é oficial, porque as outras informações que vêm, porque nessa altura também eu consigo perceber que a UNITA está a viver de uma pressão muito forte. E existe aqui, eu até chamei de que na UNITA, nesta altura, entrou um vírus chamado Raul Odinga. É um dos vírus que naquela altura fez muito sucesso, que quase destruiu os computadores, fruto do nome do presidente queniano no passado. Conseguimos perceber que nesta altura há muitas vozes em querer trazer opiniões com o objetivo de poder enfraquecer a própria UNITA. Criminalidade em alta preocupa cidadãos da capital da província do Namibe. Fernando Cassina, muita criminalidade no Namibe. Na verdade, preocupa-nos bastante. Preocupa-nos bastante porque todos os dias parece que estamos cada vez mais a ser assaltados por essas grandes realidades. Nós temos o Namibe antigamente mais tranquilo, um Namibe conservador do ponto de vista daquilo que é a manutenção da segurança pública. Nós temos um Namibe que
dava mesmo aquela vontade mesmo da pessoa viver. A terra da felicidade mesmo. Transmitia essa felicidade do ponto de vista da segurança. Mas hoje, infelizmente, temos um Namibe cada vez mais perturbador, podemos assim dizer. Do ponto de vista da segurança, infelizmente, nós não temos segurança. Só para nós vermos que nós precisamos de entender uma coisa que me preocupa. Estamos diante da criminalidade, estamos diante da questão do índice de delinquência, estamos também estamos diante de outra figura que é a violência. Estamos a falar da criminalidade, da delinquência e da violência. Esses três elementos, quando andam juntos, automaticamente nós estamos diante de uma tamanha insegurança social. Vejamos que nós, no debate que nós já tivemos com o nosso amigo Oséias, nós chamávamos a atenção na identificação dos problemas. Nós temos aqui as consequências, mas precisamos de buscar as causas desses resultados que nós estamos aqui a assistir. Vejamos que hoje, por hoje, estamos a falar de jovens de 18 anos a tirar a vida como se estivéssemos diante da guerra. O único sítio que eu entendo que podia se justificar a questão daquilo que é a violência, estaríamos quando nós estivéssemos em guerra, em que o indivíduo, eu sou tropa, estou no campo de batalha, então aqui não tenho meio termo. Ou a única maneira de eu continuar vivo é tirar a vida de alguém. Estamos diante da guerra. Mas agora aqui nós não podíamos assistir a essa realidade. Vejamos que tira essa vida com toda a facilidade. Nós recentemente assistimos pessoas a morrerem jovens, assistimos recentemente a jovem que perdeu a vida nas mediações, portanto, daqui da arena, onde tem também um posto policial, então lá a jovem morta. Encontramos duas verdades sequenciais. Estamos a falar, portanto, ali no valor de 2, onde jovens, quase menos de um mês, 3 jovens perderam a vida, a facada. Então, mas nós conhecemos essas realidades, conhecemos, portanto, os pontos. Eu acho que os pontos onde o índice de criminalidade é maior, criminalidade e violência é maior. Na verdade, são as consequências isso, como o professor Cassinda já disse, são consequências. E nós temos que fazer um esforço de buscar as causas. Eu costumo dizer assim, ainda bem que hoje em dia na província de Namibe já temos uma faculdade de ciências sociais. Eu acho que também aqui começa a entrar já o desafio, por próprios estudos, irmos buscar as causas. E as causas são visíveis. Uma das causas mesmo é a pobreza. Temos que ser francos. Uma das causas é a pobreza. E nesta situação, e também temos que começar a perceber que a questão da segurança pública não basta só a polícia. É preciso que aqui também a comunidade, de forma geral, entre em ação, denunciando essas tais pessoas. E na questão da denúncia, é possível que essa polícia também proteja as pessoas que denunciam. Porque nós temos estado a acompanhar que, por vezes, as pessoas, os denunciadores, não são sempre protegidos. O que é que vai acontecer? Eu vou denunciar alguém e depois dessa pessoa ser capturada, quando sair, essa pessoa só percebe quem denunciou é o tio fulano. E eu vivo o risco de qualquer altura perder a minha vida. Então é preciso que também haja essa proteção toda, porque temos aqui muito bem, a polícia não vai conseguir ir. Sozinho lá não é possível, é preciso que aqui entre a colaboração da população para nós dormirmos. Agora, me parece que também é preciso que se fortifique os modos operantes da própria polícia, porque os bairros mais violentos na província, no município de Moçambique, estão identificados. É o Valódia e o 5 de Abril. É os bairros que mais aparecem situações de morte. Tanto de roubos dos motoqueiros que são violentados, tanto as pessoas que vão saindo O professor Cassinda falou aqui muito bem. Nós temos estudantes no período noturno que estudam, por exemplo, na Escola de Ciências Sociais, que está dentro da centralidade do bairro do 5 de Abril. Temos também estudantes que estudam em outras escolas distantes, que andam quilômetros para se chegar, porque naquelas escolas provavelmente não tinham vaga, não havia espaço suficiente para lá estudarem. Então, toda essa situação, essa movimentação toda, é preciso que haja aqui uma situação de segurança. E eu, pelo menos, enquanto eu, professor do período noturno, e por vezes eu tenho passado uma questão de segurança para os meus próprios estudantes. Sempre que tiverem que sair, se alguém vai vir te buscar, por exemplo, de carro ou de moto,
faça já a mensagem dentro do pátio. Lembram-se das torres? Estão apagadas. As torres, tinha uma no Valódia, havia uma torre no Cambongue, havia uma torre no Forte Santa Rita. Podem ser recuperadas essas torres. As torres existem. É só uma questão de manutenção. Pelo menos estou a lembrar do que eu vejo no bairro, no Forte Santa Rita. Só uma lâmpada que acende. Só uma lâmpada que acende. É por isso que nós precisamos recuperar essa situação. Eu acho que iria, em vez de nós colocarmos a ver tantas lâmpadas, uma torre daquela poderia minimizar situações de segurança. O que nós temos aqui, o maior problema é a questão de segurança. A insegurança nessa nossa província é muito grande por falta de iluminação pública. Então precisamos mudar esse paradigma, porque do contrário vamos continuar a ter situações muito difíceis na nossa província, naquilo que é a questão da segurança. Eu pelo menos já tenho dificuldade, porque veja que é um exemplo muito prático. Eu, para ir para a minha casa, quando eu passo no mercado 5 de abril, a partir aí 17 horas fica a polícia, porque a polícia está muito preocupada naquilo que é a questão da manutenção do mercado informal. Depois das 18, você já não vê mais polícia. E ali desaparecem e você fica nessa situação. E quem passa aí das 19 em diante vive o risco de ser assaltado a qualquer altura e a polícia quase aí não aparece. Por isso é que estamos aqui a dizer, Zé, que esses indivíduos conhecem as estratégias, os modos operantes da polícia. Eles sabem que a partir das 18 horas estão ali. Mas depois das 21 horas é tudo entregue aos deuses. Quer dizer, fica mais complicado garantir a segurança para esses indivíduos. Agora vejamos, é que nossos estudantes saem aqui a hora das escolas, saem a partir das 21 às 23 horas. E é naquelas horas que não há policiamento. Fica cada vez mais difícil. Nós garantimos a segurança para a população, garantimos a segurança para, portanto, aquilo que é a manutenção da segurança pública. E outro elemento que nós podemos aqui também chamar, até nas zonas em que nós sabemos que tem lá, portanto, a enumeração das casas, estamos a falar questão da toponomia, basta nós olharmos na própria centralidade, hoje também já começam a se queixar dos assaltos que têm lá sofrido. Então eu entendo que aqui, para além de nós olharmos na questão da própria, portanto, dos meios, assim, olhamos simplesmente de ânimo leve a questão da própria segurança, é preciso também investir, o governo deve investir em termos mais meios, não é? E também olhamos no ponto de vista do efetivo, aumentar o número de efetivos, para ver se nós podemos contrapor o nível de violência que nós estamos a assistir aqui na província de Namibe, que por hoje torna-se cada vez mais preocupante, porque são jovens a perderem vidas, não é? Depois é a população que fica cada vez mais fragilizada, depois vamos ter aqui a ideia de que ninguém pode sair da sua casa a partir das 18 horas, porque estamos num âmbito totalmente de insegurança. Mas no passado mês de setembro, o governador Archer Mangueira abriu oficialmente as brigadas de vigilância comunitárias para poder contrapor essas situações. Então, será que essas brigadas estão paradas, não se faz sentir? Alguns caras discutem dizer isso. Desde o momento que o governador lançou esta política de policiamento móvel, quantos assaltos, quantas violências nós já assistimos? Me dá a entender que parece que subimos. Olha, só por hoje, nós temos, por exemplo, o registro, por exemplo, de 3, acho que já falou 4 pessoas que morreram. Mas foi desde o momento que se fez também o lançamento. E onde estão? O governo do Namibe fiscaliza medidas de prevenção da Covid-19 nas instituições públicas e privadas. José Cachine, que nada se pode fazer? É uma questão normal que já estamos a viver um ambiente atípico, um novo normal, como assim muitos acabam por chamar, mas conseguimos perceber nessa situação que tem estado, nesta altura, eu ainda também tenho algumas dúvidas sobre os tais famosos certificados. Quer dizer, é uma situação que tem estado a me preocupar. Eu nunca percebi concretamente o que é, nesta altura, se a ideia é vacinar mais ou menos até 70% da população angolana. E nós já estamos nessa altura a começarmos a impedir as pessoas de não entrar nas instituições públicas porque não têm vacina. E as vacinas ainda não foram suficientes para nós chegarmos aos 70%. Significa que, para mim, aqui é uma informação que é o próprio contrassenso, né? Daquilo que é o contraditório. Então é preciso que nós olhemos nessa situação, que talvez nessa altura iríamos começar para os funcionários daquelas mesmas instituições.
Ou seja, eu sou funcionário do banco, o responsável do banco tem que dizer que todo funcionário que estiver aqui no banco deve ter cartão de vacina. Agora, para os utentes, é uma questão de irmos a tempo, porque começamos a impedirmos agora, enquanto que ainda não se atingiu os tais 70% do que se queria. Eu acho que é uma situação muito precipitada com o nosso governo, de uma medida muito precipitada. É preciso que nós olhemos aqui com olhos de ver, porque nem todo mundo ainda apanhou vacina. Apesar de que hoje em dia já vai se criando as brigadas móveis, então é uma questão de tempo. Então, para mim, não seria os funcionários. Só mais tarde que iríamos começar a exigir aos utentes, depois de nós atingirmos os 70% da média de idade da porcentagem que se quer. E também aqui olharmos para essas questões de que essas fiscalizações vão sendo feitas. Eu acho que eu vi o responsável o porta-voz da Comissão Multissetorial, que na questão do cartão, o objetivo para as situações comerciais já não vai ter mais multa, é mesmo encerramento. Acho que nós também, para essas questões, acho que estamos a ser um pouco muito extremistas. Acho que nós não precisamos olhar nesse extremismo quando se quer olhar para essa situação, porque e para a questão da Covid existe um problema muito mais grave na nossa província, que é a questão do paludismo, que é a questão da dengue, que hoje em dia vai acontecendo, a questão da tuberculose. São doenças que mais nos matam, que se até hoje conseguirmos reparar, até a nível nacional, nós não temos 2.500 pessoas que morreram de Covid. Então, não é uma situação que nós temos que estar aqui a desenhar como se fosse a prioridade das prioridades. Acho que estamos a nos precipitar um bocadinho relativamente às cobranças dos próprios certificados, a obrigatoriedade dos próprios certificados. Vejamos que até o Zé foi talvez um pouco mais além daquilo que nós queríamos, ao invés de dizer, olhando para a questão de imprimir a impressão, por exemplo, do certificado. Ou seja, imaginemos que nós temos famílias que não conseguem uns 50 kwanza para comprar uma máscara. E quanto mais imprimir um certificado? Nós pensamos, eu acho que nós, às vezes, há algumas políticas públicas que nós adotamos muitas vezes, parece que não olhamos na realidade do cidadão. Olhamos muito mais para objetivos políticos em detrimento dos objetivos sociais. Imaginemos que nós temos problema de online, por exemplo. Temos problema de internet. Há indivíduos, nós somos muito acelerados às vezes, começamos a exigir, depois vamos lá, para baixar o próprio certificado, não está a ser fácil. Mas nas próprias instituições estão a exigir. Mas você vai lá para baixar o certificado, não está a sair. Quem é o culpado? Então, nós precisamos, antes de nós começarmos a exigir, por exemplo, nós conhecemos bancos, a AGT, aqui, algumas instituições dos bancos privados, aqui, por exemplo, a AGT, também estão a exigir isso, mas também esquecem, em contrapartida, que lá, a partir da internet, também há insuficiência nisso. Eu acho que antes de nós começarmos a exigir alguma coisa, devemos primeiro ver se as condições foram bem criadas. As metas do Ministério é vacinar 70% da população. Se é vacinar 70% da população, e hoje não se nesta altura ainda não chegamos nos 70%. Não temos como exigir ainda. Não temos como exigir ainda, com certificado. Mas já há instituições como Alfândega, AGT, Banco Kevi, quer dizer que não querem um cartão, querem mesmo certificado. É problema de comunicação. Sim. Como é que uma instituição, imagina que o senhor Antônio que apanhou a primeira dose no dia 10 de outubro, então só vai apanhar a próxima dose no dia quê? No dia 10 de novembro. Logo, essa pessoa é o culpado. E outra situação, nós tínhamos um problema na província de Namibe da vacina da segunda dose da AstraZeneca. Até agora para setembro, não sei se já chegou, acho que provavelmente já tenha chegado ali, porque o responsável prometeu que a qualquer altura viria. Significa as pessoas estão à espera mesmo. Imagina quem vai no banco que vai a esta altura. Não pode ser vacinado. A ser verdade essa informação, não pode ser vacinado, não pode entrar na instituição, não pode ter acesso à instituição, porque não tem a segurança contra a vontade da pessoa. É contra a vontade da pessoa. Eu acho que isso aqui nós temos que ser um pouco mais sérios sobre a comunicação da informação que nós queremos. Pronto, vamos terminar a análise da semana. Coordenou o Armando Chicoca, técnica Esther Kulembe e Giovanni Campos. Comentaristas Fernando Cassino, Zé Caxinde, moderou Augusto Cativa. Estamos juntos e até a próxima.